Fala galera do canal Sprint Final, tudo bem com vocês? Beleza? O meu nome é Eduardo Rocha. Bom, gente, vocês estão vendo que hoje nós estamos numa situação inédita aqui no canal. Nós estamos conversando como se fosse uma transmissão ao vivo. Gente, o negócio é o seguinte, pouco tempo atrás eu soltei um vídeo falando sobre história de corredor. Aqui no canal nós temos esse quadro História de Corredor e pedi para algumas pessoas contarem ou a sua própria história ou indicar a história de algum corredor. E o Luiz Felipe, ele indicou a história do Kleber Sbin, que você vai ver depois da vinheta. Solta lá. Bom, gente, antes de qualquer coisa, inscreva-se no canal Sprint Final aqui no YouTube, nas outras redes sociais, como Instagram, Facebook, tá aparecendo tudo aqui para vocês. E hoje, gente, na história de corredor, eu vou conversar com Kleber Sbin. O Kleber Sbin, ele escreveu um livro cujo nome é Correndo das Drogas, e eu acho que só o título já diz tudo, e eu vou deixar para o Kleber, convidado do Luiz, falar um pouquinho da história dele. Kleber, cara, muito obrigado por você ter topado participar dessa conversa. Ele mora em Jardinópolis, no interior de São Paulo, e ele tem uma história espetacular de superação que eu quero que ele nos conte aqui. Kleber, muito obrigado, cara. Fique à vontade para contar a história para todas essas pessoas que nos assistem aí. Legal, é um prazer estar aqui falando com vocês um pouco da minha história. Para mim é sempre assim um presente poder contar a minha história, porque quando eu conto a minha história é como se eu reforçasse essa lembrança, né, de onde eu vim e aonde eu cheguei. Porque a memória, ela sempre lembra com facilidade dos momentos bons, né? Por exemplo, a gente sempre lembra das nossas linhas de chegada, né, numa prova desafiadora, mas a gente acaba esquecendo com o tempo como foi a preparação para essa prova, né? Então, as partes difíceis a gente tende a esquecer. Então, contar a minha história é um presente para mim, né? Uma oportunidade que vocês me dão de eu lembrar de onde eu vim. Eu ouvi uma frase que você falou que diz assim, que você antes escondia a tua história por conta das drogas e não é agora que você vai esconder depois que superou. É mais ou menos assim a frase que você falou, né? Eu sempre evitei de falar essa história, né, para as mídias, assim, porque eu tinha medo de precisar pedir emprego em algum lugar e o preconceito das pessoas com o ex-usuário de droga fechassem as portas para mim, né? E eu coloquei isso na balança, né? Até que ponto eu contar a minha história vai ser bom para as pessoas, trazer uma mensagem de esperança e a vida após o uso de drogas, né? Que sim, tem um tratamento, é possível se voltar a viver normalmente, né? E eu cheguei à conclusão que eu expondo a minha história, né, poderia estar ajudando a recuperar uma vida, né? E se eu recuperar uma vida, o valor de uma vida ele é inestimável. Então não tem como comparar. A minha missão é levar uma mensagem de esperança que há vida após as drogas, né? Show de bola. Kleber, eu te mandei agora um vídeo para você assistir nesse momento. Eu vou passar esse vídeo para a galera aqui também. Exatamente do Luiz, que ofereceu esse História de Corredor para o canal Sprint Final, para as pessoas que estão nos assistindo. Então, assista aí e faça a sua consideração, Kleber. Fala, Eduardo. Beleza? Meu nome é Luiz Felipe Rivas, tenho 30 anos e sou corredor aqui de Curitiba. E também fã do canal. Eu indiquei a fantástica história do Kleber Sbin, porque eu acho interessante trazer essa temática das drogas, mesmo sendo um tema recorrente e por muitos considerado batido. Ouvir do próprio Kleber a importância fundamental que a corrida teve no seu processo de recuperação após um período de abuso de drogas. E também a forma honesta que ele trata dessa temática, sem hipocrisia e sem esconder os prazeres que as drogas trazem. Acho que muita gente vai ter o coração tocado quando ouvir o que ele precisa dizer e compartilhar para todo mundo. Também aproveitar e dedicar essa medalhinha aqui, minha última prova dos 10 km para o Kleber, e toda vez que eu pensar em desistir, eu vou lembrar dele. Beleza? Forte abraço aí. Legal. Contente com as palavras aí. Ele fez um contato recentemente comigo, né, e perguntando sobre o livro, e esse tipo de mensagem mostra que
a gente está no caminho certo. Exatamente. Kleber, conta um pouquinho aí dessa tua história. Você não foi um simples usuário de droga, né? Você foi um dependente químico e se viu no fundo do poço até encontrar no esporte para tua superação de acabar com, né, de ser um usuário para ser um usuário do esporte. É basicamente isso, né? É bem isso. Na minha adolescência, eu sempre tive contato com futebol, e aí meu pai disse para eu voltar mais para os estudos, né? Aí, consequência disso, eu relaxei, aí eu já comecei a fumar um cigarro e comecei a ter acesso à vida noturna. Tinha muito medo de ser rejeitado pelos meus amigos, de ficarem sozinho. E quando eu tive a oportunidade de usar drogas, né, o primeiro pensamento, nossa, isso é droga. Eu ouvi dizer a vida inteira que droga é uma coisa muito ruim. E segundo pensamento que eu tive, pô, mas se eu não for com esses meus amigos aí, ir lá, e talvez eles não queiram mais andar comigo, né? Talvez eles pensem, nossa, esse daí é filhinho de papai. E então eu tive um terceiro pensamento, pô, eu vou lá só hoje, né? Experimento e vejo qual é o efeito. Meus amigos vão pensar que eu sou uma pessoa super descolada, digno de andar com eles. E eu usando só hoje eu não vou ter problema com drogas, porque droga é uma coisa muito ruim. Porém, quando eu experimento a droga, eu descubro que me enganaram durante a minha vida inteira, que droga não é uma coisa ruim. Droga é uma delícia. A coisa que eu mais amo fazer nessa vida é usar droga, né? Quando eu estou usando droga, eu amo mais usar droga do que estar com minha mãe ou meu pai, meus familiares. A parte ruim são as consequências do uso de droga, né? Que o efeito vai diminuindo e é necessário utilizar uma quantidade maior para se atingir o efeito que a pessoa espera com o uso, e cada vez maior, e vira uma bola de neve, ao ponto de a pessoa achar que está no controle da situação do uso de droga, né? E quando ela menos perceber, foi o meu caso, eu vi que eu já não tinha mais controle. Porque, na verdade, eu vim a descobrir depois que o que eu queria era uma fuga da minha realidade, né? Eu não aceitava a pessoa que eu era, eu gostaria de ser a pessoa que eu acreditava que eu era. Eu acreditava que eu era uma pessoa perfeita, né? Então eu queria ser essa pessoa perfeita. Então as drogas foi como uma válvula de escape, né? Onde eu desligava todas as minhas angústias, meus problemas, as minhas dificuldades de ser humano e vivia momentos prazerosos, né? Até o dia que eu desisti de lutar, né? Eu entendi que eu perdi para as drogas. Eu cansei de lutar, eu me rendi, eu levantei bandeira branca, falei, eu me rendo, eu não consigo lutar contra você. E aí eu resolvi pedir ajuda e começar um processo de recuperação, pedir ajuda aos meus pais. Aí eu passei por um psiquiatra, o psiquiatra me sugeriu procurar uma psicóloga e procurar fazer alguma atividade física, porque com a retirada do uso de droga fica como se fosse um buraco muito grande dentro da minha pessoa, né? Então eu precisava suprir isso com algum outro tipo de prazer que não fosse droga. O psiquiatra, né, ele disse, toma muito cuidado daqui para frente com sua compulsão, ela pode se virar por um outro rumo, por exemplo, compulsão por comida, compulsão por sexo, compulsão por jogos de azar, compulsão por coisas de prazeres imediatos, né, assim como é a droga, não na mesma intensidade da droga. E ele falou, eu sugiro que você faça esporte, o esporte pode te dar um prazer aí. E aí começa o meu turning point, né, onde eu vou na academia, começo a correr 15 minutos e eu fico sabendo de uma corrida de 5 km, eu já corria 3 km em 15 minutos, eu acho que eu consigo fazer, né? E junto a esse processo de encontrar o esporte, né, de ir lá fazer a minha primeira corrida de 5 km, eu comecei a encontrar um novo sentido da minha vida, né? Eu corri a minha primeira prova de 5 km, não me engano, acho que 26, 27 minutos, alguma coisa assim. E ali eu entendi que, dentro da corrida, que eu poderia, na linha de chegada, eu senti um prazer muito grande. Eu entendi que ali era um prazer que eu consegui construir, algo que eu construí com o meu esforço, com o meu treinamento, que veio uma felicidade de dentro para fora. E não aquela alegria que a droga me dava, que era de fora para dentro. Então, assim, era uma inversão de situação.
E eu entendi também que a felicidade que eu construo de dentro para fora, através do esporte, é algo que dura. Toda vez que eu lembro desse momento, eu me sinto bem e fico feliz. E quando a alegria é de fora para dentro, né, quando você ouve um elogio, ou quando você utiliza uma droga, ou quando você come uma comida gostosa, aquilo não, você não vai conseguir reviver o mesmo prazer, estar lembrando aquilo, né? No meu caso, por exemplo, eu me sinto uma pessoa melhor. E é assim, né? Obviamente que eu pesquisei um pouco sobre o Kleber, e você ouviu aí, né? Ele fez a sua primeira prova de 5 quilômetros em 26, 27 minutos, né? Até então, acho que você não tinha parâmetro de tempo nenhum, mas isso aí é um baita tempo, né? Tem gente buscando com 3, 4 anos de corrida uns 5 quilômetros com esse tempo. Hoje ele é ultramaratonista, né? Ele é campeão da Uphill. Campeão e recordista do Desafio Samurai dentro da Uphill. Que são os 25 quilômetros e os 42, né? E tá aí, né? Com um vigor, uma saúde tremenda, e isso mostra que a gente, tudo que a gente quer, a gente consegue, a gente pode superar, basta querer, mas para querer tem que fazer, tem que dar o primeiro passo. Ele falou em compulsão, né? Ele transformou a compulsão dele de usar drogas para a compulsão no esporte, e com certeza tem muito mais benefícios. Sim, eu sou uma pessoa compulsiva, né? Porque eu gosto de prazer. Porém, assim, eu não gosto de sair para treinar. Porém, quando esse treinamento termina, eu sinto um prazer muito grande, né? E aí eu penso, nossa, que bom que amanhã tem mais. E até que chegou num ponto, né? Após fazer aí quase 20 maratonas, eu falei, ficou pouco, sabe? Quero mais. A compulsão bateu. Eu falei, então eu vou para as outras maratonas. Eu tenho um sonho enorme dentro das corridas, né? Que eu venho lutando atrás desse sonho. Eu fiz um projeto em 2015, após ler o livro do Valmir Nunes, que eu queria correr a Spartathlon em 2020. Então, assim, a Spartathlon são 246 quilômetros na Grécia. Ela vai de Atenas até Esparta. Então, em 2015, eu fiz uma prova de 55 quilômetros e eu fui aumentando essa quilometragem. Em 2017, eu fiz Conrads, que são 87 quilômetros. Fui aumentando. Em janeiro, agora, eu fiz uma prova de 230 quilômetros, que foi a Brasil 135. E o Kleber, que se escondeu tanto durante a vida dele no buraco, resolveu abrir para todo mundo, contar para todo mundo no seu livro, o livro Correndo das Drogas, que fala da história dele, de superação, de tudo isso que ele falou para nós aqui e muito mais. Kleber, como é que faz para a galera adquirir esse livro aí? Esse livro está no meu site, né, que é www.klebersbin.com. Não tem BR. Olha, a gente podia falar várias coisas, você contar várias histórias aqui, mas eu sugiro que você que está nos assistindo aí e tenha mais vontade de saber a história do Kleber, compra o livro lá, dá esse livro para alguém, compartilha esse vídeo com algumas pessoas que podem estar passando por algum tipo de situação como essa, não só como usuário de drogas, mas um sedentário de uma maneira geral para entrar nesse esporte maravilhoso que é a corrida. O Kleber, que é palestrante, gente, ele é palestrante, tá? Então, se você quiser entrar em contato com ele para poder fazer uma palestra em qualquer situação, o Instagram dele está aparecendo aqui para vocês. Se você tem uma história para contar, se você tem uma história para indicar, eu vou mais uma vez sugerir, mande um e-mail para esse endereço que está aparecendo aqui para vocês, eduardolvrocha@gmail.com, faz um breve comentário do que você acha, eu tento entrar em contato com a pessoa, ou eu tento entrar em contato com você para nos contar a nossa história. Faça como o Luiz Felipe e faça como o Kleber, contar a história de corredor, uma história de superação, uma história bacana, uma história legal, uma história triste, seja qualquer tipo de história, para a gente, né, ter aquela gana de continuar nesse esporte maravilhoso. Beleza? Então é isso aí, galera. Se você gostou do vídeo, dá aquele joinha lá para nós, inscreva-se no canal Sprint Final aqui no YouTube e nas outras redes sociais, como Instagram, Facebook. Vamos lá, vamos correr e bora para a próxima. Tchau!